Como ser maior do que o eu conhecido. Bom dia, bem-vindo a mais um Despertar com Thalia Danda. E hoje eu quero que você aprenda a ser maior do que o eu que você já conhece, a programação que estabelece e sustenta a identidade que você vive. É natural que todos os dias nós tenhamos, bom dia Marcos, nós tenhamos muitos estímulos que nos levam a ter as mesmas experiências, ancorando os padrões conhecidos da identidade que sustenta a realidade que a gente vive. Como é que a gente faz para ser maior do que o eu que a gente já conhece? A gente precisa criar novas experiências. E essa experiência não começa primeiramente no ambiente externo. Ela começa primeiramente no ambiente interno. O que é maior? Eu estava numa conversa com meu pai e eu perguntei para ele, o que te faz feliz? E daí ele falou, as coisas normais, tá tudo bem, as coisas cotidianas em paz, está tudo bem. E eu perguntei, quando você fala com Deus, você pergunta para ele, intenciona para ele aquilo que você quer pro seu dia? E ele falou, paz e saúde. E você já percebeu que às vezes quando você pede paz, conflitos acontecem? Porque a inteligência, e você pode chamar ela de Deus, de universo, do que você quiser, não é sobre dogmas, é sobre entendimento. Eu vou usar essa palavra, eu não vou usar nem consciência, mas o entendimento sobre as coisas. Para que a sua mente busque aquela palavra que mais chamou atenção e você vá para sua pesquisa, para o seu entendimento, para sua busca. Essa é uma experiência. Mas Deus, ele geralmente nos coloca em um estado de experienciar algo. Se eu peço paz, eu tenho circunstâncias em minha vida para que eu possa experienciar a paz em meio ao conflito. Ele não te coloca em um outro lugar, ele não te separa de pessoas. Quando você pede algo, ele te faz experienciar aquilo. Não no sentido literal, é você que precisa estabelecer a paz. E eu tomei uma decisão que eu não vou fazer nada sem ele. E eu quero que você entenda isso de forma científica e não religiosa. O que é fazer algo a partir da sua mente, de uma projeção de algo que você quer, e fazer as coisas a partir de uma conexão genuína com Deus? Quando você está numa visualização, por exemplo, em um estado meditativo de eu vou visualizar algo que eu quero, e você faz isso todos os dias, não tenha dúvidas, porque você está projetando passado ou futuro. Você está sempre em algum lugar, passado ou futuro. Raramente nós estamos completamente no presente, e isso é um estado de presença também meditativo. Você não pode estar lá e nem cá. Você precisa estar presente. É no presente que as coisas acontecem, é quando eu estou aqui, é quando eu estou prestando atenção aqui, que eu me abro a entender que tudo está acontecendo ao mesmo tempo e percebo o mundo ao meu redor, percebo as pessoas, os acontecimentos. Então, isso é interessante perceber, você já projeta, mas você projeta com ou sem Deus. O que é projetar com Deus? E eu estou trazendo aqui um aspecto muito palpável. É quando você percebe o sentimento, o padrão emocional. É quando você percebe o seu corpo sentir aquilo. Isso é uma mudança de padrão emocional e também é a presença de Deus. O seu coração, ele está contente, ou ele está grato, ou ele está numa frequência mais elevada. Ele está. E quando tudo em você está, o plano espiritual, o plano mental, ele começa a se mover e naturalmente você começa a sentir uma vontade de agir de forma diferente. Porque você não está mais agindo a partir do eu quero mental, que tem um padrão comportamental, emocional totalmente diferente. Você quebrou o que quebra o velho eu, o que torna o novo eu, a identidade que você quer estabelecer, quem de fato você é, maior do que aquele padrão que sustenta a realidade que você está vivendo, é esse estado emocional. É tão forte porque o nosso emocional, ele mexe com o nosso hormonal, com os reflexos do nosso corpo, com como nós agimos.
Então, como você está se sentindo? Quando você se coloca em um estado de presença, ser quem de fato você é, e nós temos o eu, performance, e o eu, de fato, quem eu sou. Esses dois eu são separados por uma lacuna. O primeiro eu é aquilo que você é quando você está socializando, fazendo as coisas no seu dia a dia, performando. É o que as pessoas veem de você, é o resultado que você vê, que você tem, as capacidades que você tem, e tudo isso é visto de maneira geral por todo mundo. Isso é uma capa do seu eu. Isso é o que muitas vezes você acredita que é, e que muitas vezes você se oculpa para não ver quem de fato você é. Quem de fato você é? Não numa presença do eu sou, frequência elevada, mas aquele padrão comportamental, emocional, interno, que você se identifica sendo. É lá naquele lugar aonde de fato nós tenhamos que ter a alegria, essa alegria vem do interno, é onde de fato nós temos essa conexão emocional, divina, do ser, mas que muitas vezes nos inquieta. É aquele lugar aonde muitas vezes você chega em casa e liga a TV ou liga o rádio, que você tá mexendo no celular, porque você não sabe o que fazer quando você não está fazendo nada. E o que você faz quando você não está fazendo nada é ser. Esse padrão de ser, quando você tá numa meia-idade, é quando você começa a se deparar e querer fazer coisas diferentes. Porque você nunca, gracinha, você nunca parou pra perceber quem você é, os gostos que você tem, o que te alegra, o que você busca. Quando você tá na casa dos 30 anos, você também tem esse conflito, essa dualidade de buscas. O que a sua mente faz quando você começa a despertar? Quando você começa a buscar sua verdadeira identidade, você começa a se questionar. Quem eu sou? Quem é Deus? O que eu tô fazendo? Pra quem que eu tô fazendo? Qual é o motivo disso daqui? E parece que a gente tá desencaixado. Parece que as coisas não fazem sentido. Parece que a gente tá muito mais perdido. Porque antes a gente tinha muitas convicções e certezas e controle. Eu controlo, eu faço, eu consigo. Só que você está se deparando numa janela de perceber o seu eu. E eu te convido hoje a parar para simplesmente ser. Você pode se entediar, você pode se incomodar, você pode muitas coisas. Mas você vai entender quem de fato você está sendo. Porque esse verdadeiro eu é o que você é internamente, a identidade de fato que você se identifica. Sabe quando você conquista uma coisa, um resultado, algo, e mesmo assim, quando você não tá de frente para algo que te desafiou, para esse resultado, para as pessoas vendo isso, você sente um vazio, um incômodo, algo inquieto e você se distrai? Porque você precisa estar fazendo alguma coisa, você não sabe não fazer alguma coisa. Esse sentimento de vazio é quem você está sendo em identidade. É a sua verdade. Só que, quando nós olhamos tanto cientificamente quanto espiritualmente, nós somos imagem e semelhança. Isso significa: olá, Paulo, Luísa, sejam bem-vindos. Quando a gente olha esse aspecto científico e espiritual, depois do átomo nós somos simplesmente energia. E se nós somos simplesmente energia, a nossa frequência ela é muito elevada. Vocês já pararam para perceber que quando tudo é energia a frequência é maior, mas para que se torne matéria, podem pesquisar isso. Não vão pelo que eu digo, pesquisem, busquem, tenham a experiência de vocês. Quando a gente diminui, a gente vai saindo do átomo, né, e tornando tudo matéria, tá chegando no nosso corpo físico, tudo que está ao nosso redor, ele precisa comprimir, reduzir a frequência vibracional
para que ele se torne matéria. Ou seja, nós somos a frequência elevada. O que eu mais escuto em atendimento, em pessoas, em alunas é como eu elevo a minha frequência vibracional, que mudando a palavra é padrão emocional. Como eu elevo, como eu me sinto melhor, como eu me sinto plena, como eu vibro nisso. Você não precisa tentar ter uma frequência alta. Você precisa lembrar que você é, em essência, essa frequência alta. Mas você só consegue acessar isso quando você se permite ser quem você está sendo. Eu vou repetir. Você só consegue acessar, de fato, essa identidade. Você só consegue ser maior, de fato, em essência do que esse padrão de identidade que você vem vivendo, quando você se permite ser quem você está sendo. É esse silêncio, é esse tédio, é essa sensação de que o que eu posso fazer agora? Porque você está inquieto. É muita inquietude. Por isso que precisa estar sempre ocupado. Eu preciso fazer, eu preciso falar, eu preciso mostrar, eu preciso ter resultado, eu preciso ter desafio. Para que você se ocupe no espaço de não ser quem você é. E as buscas não estão em mais resultado. Parece que quanto mais resultado você busca, mais incômodo interno se tem. E eu preciso de um próximo resultado, eu preciso de uma próxima conquista. Então, tudo isso é legítimo? É legítimo. Os porquês na nossa vida mudam. Para você chegar no resultado que você chegou hoje, você teve um porquê. Para que você avance, você vai perceber um outro porquê. Mas se você quer sustentar uma nova realidade em qualquer aspecto, se você quer ter uma saúde melhor, um relacionamento melhor, construir algo mais sólido, se você quer ter mais intimidade com Deus, se você quer ter mais prosperidade financeira, você precisa parar de ser dual, parar de ser uma coisa e não olhar para quem de fato você está sendo. E esse quem você está sendo é o padrão que você precisa curar, desenvolver e que você vai despertar para sua verdadeira identidade. É quando você aquieta. É quando você simplesmente está ali. Você não precisa ter uma meditação guiada, você não precisa ter algo no seu ambiente, você só precisa estar fazendo a coisa mais importante, que é perceber quem você é e como você se sente. E quando você faz isso, você começa a ter mais clareza. Você começa a se sentir à vontade na sua própria presença, não se ocupando com outras pessoas. Quando você está com outras pessoas, você está presente observando essas pessoas. Hoje eu estava vindo para a praça e daí eu vi uma galeria que eu já passei ali inúmeras vezes na minha vida. E eu disse, nossa, eu nunca vi isso. Eu nunca tinha visto que essa galeria dá na outra rua. Eu nunca tinha percebido. Então, será que aquilo não estava no meu radar visual? Porque a gente só consegue, biologicamente, o nosso olho só enxerga os gatilhos que ressoam com as nossas crenças, porque senão nós enlouqueceríamos instantaneamente. Porque são tantas informações em tantos segundos que ela só pode auxiliar nós a partir da crença interna. Ou será que a minha mente estava tão ocupada que eu nunca percebi aquilo? Então, indiferentemente tem muitas coisas que você não está vendo, que você não está percebendo, porque sempre tem algo acontecendo. Tem o filme Poder Além da Vida, e tem um momento que o senhorzinho pede para o atleta ficar em silêncio e trazer um pensamento realmente relevante. E daí ele ficou a noite inteira lá pensando, pairando e estando lá. E ele chega de manhã e ele fala assim, tudo está acontecendo. Tem sempre algo acontecendo. É isso que ele diz. Tem sempre algo acontecendo. E tem sempre algo acontecendo. Internamente e externamente. E você está observando o que está acontecendo? Ou não? O seu ambiente interno ressoa com quem você quer se tornar? Isso é muito importante, observa isso. O seu ambiente interno está ressoando com quem você quer ser, com quem você quer estar? Provavelmente não. É por isso que você se cansa diariamente para fazer as coisas,
para de tentar fazer. Não é sobre fazer mais, performar mais, ter mais resultado. Comece a observar quem você precisa ser. E quando você há comportamento, há ações. Isso não é separado, isso é inerente. Vai fazer parte, você vai ter ação, você vai ter comprometimento, você vai ter disciplina. Não é para excluir isso. Eu estou dizendo que não comece o seu dia pensando no que você vai fazer. Inicie seu dia entendendo quem você precisa ser. Porque quando você escolhe ser, isso altera padrão cerebral, padrão emocional, e isso ressoa no comportamental. Então, você não vai tentar fazer algo a partir do eu vou fazer, só que internamente você está frustrado, entediado, cansado, não dormiu bem, tem um problema, briga com as pessoas. Qual é a frequência que ancora esse comportamento? De verdade é do sucesso? Eu tava conversando comigo e com Deus, e veio um pensamento assim: eu não posso descansar até que eu tenha esse resultado. E daí veio a sequência dele: então eu posso descansar, porque eu já alcancei. Isso é fé, isso é convicção, isso é confiança. Eu continuo agindo, mas eu posso descansar internamente porque eu já consegui. E qual é a informação que eu dou para o meu corpo, para as minhas células? Uma vez que as suas células, corpo biológico, elas têm sinais. Vejam o documentário Biologia da Crença, do Bruce Lipton, e vocês vão entender o que eu tô falando. Bruce Lipton, Biologia da Crença. Anotem aí e assistam. É muito interessante. E a biologia da crença fala sobre os sinais, que são anteninhas nas nossas células que captam o ambiente interno, suas emoções, os seus hormônios, a química que você produz. E quando você diz isso, por isso que eu estou trazendo dois aspectos, tá? O entendimento físico, químico, biológico e o entendimento espiritual. Quando você confia em Deus e você cria com Ele, você muda o seu ambiente interno e as suas células captam. Porque se eu digo, então eu posso descansar no sentido internamente, eu não preciso ficar ansiosa para ter resultado. Eu preciso fazer, eu preciso acontecer. Qual é a informação que eu dou para minhas células? Cortisol, adrenalina, medo, ansiedade. Isso daqui não é o sentimento de que eu consegui. Confiar em Deus é: eu estou em paz, eu estou plena, eu já pertenço a isso, eu confio, as minhas células entendem, sucesso, conseguiu, é isso, eu sou capaz, portanto, eu vou agir? Vou. Eu tenho um planejamento? Claro, só que a diferença é a informação interna que eu dei para o meu corpo. Amém, verdade. Seja bem-vinda, Aline. Essa é a grande diferença. A ação é a mesma, o plano de ação, a estratégia, a visão, o negócio, o propósito não mudou. Mas internamente tudo mudou. Tudo mudou. E o teu comportamento, a forma que você vai tomar a decisão naquele dia, a forma que você vai se conectar com as pessoas naquele dia, a forma que você vai falar, muda tudo. Muda tudo, porque você não age como eu quero e isso tá afastado de mim. Eu ajo como eu escolho, isso pertence a mim, eu já faço parte. Engraçado que hoje eu abri o meu devocional e falou exatamente isso, de confiar em Deus. Acho que Mateus 16 alguma coisa, falando sobre que Deus provê tudo. Oi Aline. Deus abençoe você, obrigada, você também, a todos nós. E ele fala que
Os pássaros não plantam, eles não armazenam, eles não fazem nada e tudo provém. Por que provê? Porque não há dúvida. Só falta para você porque você acha que tudo é feito na força do seu braço. E não vai ser feito na força do seu braço. Vai ser feito com o alinhamento de quem você é, a sua identidade. Quando você faz algo e manda uma informação química para o seu corpo de que você não consegue, você não é capaz, você está em dualidade. E quem é maior? O eu, que você não está enxergando. Como eu me torno maior que o velho eu e mudo os padrões da minha vida? Quando eu me permito ser e olhar para ele sem fugir. Quanto tempo mais, quantos anos você vai precisar ter para que você pare e simplesmente olhe quem você está sendo até agora? Olhe como você se sente. De fato, habite o seu corpo. Eu quero que hoje você pratique a observação. É como se você estivesse no seu corpo, olhando como ele está se sentindo. Observar. Agora eu estou sentindo ansiedade. Por que eu estou sentindo ansiedade? Qual parte do meu corpo sente ansiedade? Opa, eu estou sentindo ansiedade na garganta. Mas o que aconteceu? Percebi que eu estou sendo ansiosa por muito tempo da minha vida. Interessante. Agora, eu quero agir com Deus. E agir com Deus qual é o sentimento disso que você quer? Integrar e entregar para Ele e pertencer a essa realidade. Então você vai observar esse mesmo sentimento. Eu habito o meu corpo e eu percebo esse sentimento. O sentimento de quem eu escolho me tornar, da minha verdadeira identidade. Então eu percebo que eu quero sentir alegria. E eu começo a perceber aonde a alegria está no meu corpo. E faço uma pergunta. O que me deixa alegre? Eu perguntei essa manhã pro meu pai, o que te deixa alegre? E ele falou, as coisas estarem bem, em paz. E isso é muito vago. Ontem eu estava trabalhando, eu estava numa função que pra mim é um pouco mais desgastante, que é fazer edição de vídeo. Eu não gosto muito, tem pessoas que façam dentro da Terra, mas naquele momento eu precisava fazer porque a gente tá com muita demanda e trazendo novas novidades pra comunidade Raízes. E eu precisava levar porque eu tô criando um módulo todo, o módulo Despertar da Identidade. E eu tava olhando para aquilo. E daí eu parei e eu disse, o que me deixa feliz? Eu amo música, né? Mas eu não tô mais gostando das músicas que eu gostava. Então eu parei pra pensar, o que me deixa feliz? E eu comecei a observar o sentimento de feliz. Como é que eu ajo agora que eu sou feliz? Porque, perceba, o primeiro comportamento, ele é a informação que eu dou. E eu começo a perceber a felicidade e sentir a felicidade no corpo físico. Isso é começar a ser maior do que o eu conhecido. Desse eu que você parou para observar. Desse padrão que você age inconscientemente, muitas vezes fugindo dele, porque você quer coisas externas quando você não mudou o interno. Já entendemos que não é sobre não agir, né? Você vai continuar agindo, mas você vai agir com uma nova identidade, um novo padrão interno. Só que... Ó, aqui é a rota de avião. Só que quando você observa, a pergunta é... como eu ajo agora que eu sou? Porque você observou o sentimento de felicidade, de confiança, aquilo que você precisa sentir e que você sentiria quando você tivesse aquela conquista. Então você quer prosperar. Qual é o sentimento que você tem agora que você é próspero? Onde é que a prosperidade está? Porque você diz que você quer faturar mais, mas você sente um nó na garganta quando você não consegue faturar o que você quer. Então, a informação que você está dando é que dinheiro te causa problema, te causa doença, te causa estresse. Para ter mais dinheiro, você vai se sentir mais daquela maneira. E o que o seu corpo vai fazer? Fugir do dinheiro. Não se iluda, ele não vai atrás do dinheiro, ele vai fugir do dinheiro. Porque dinheiro está te causando estresse, só que não é o dinheiro que te causa estresse.
É a lembrança do velho eu que tá te causando estresse. E você precisa ser maior do que ela. Então, qual é o sentimento de ter? Por exemplo, hoje é quinta-feira, 9 e pouca da manhã, eu tô aqui conversando com vocês, eu tenho o maior prazer de fazer essas lives. E eu faço pelo meu propósito, mas isso me dá prazer. Meu propósito é despertar vocês para quem vocês são. Mas me dá muito prazer fazer. E eu tô aqui no parque, tem pessoas jogando futebol, tem senhorinhas na rua. E uma coisa que eu anotei nessa manhã foi: liberdade não é poder. Liberdade é saber que você pode. Porque por muitos anos eu pude trabalhar de qualquer lugar e meditar, e depois daqui eu vou meditar, vou estudar um pouco, e à tarde eu vou focar nas coisas para a comunidade, raízes, e para os atendimentos. Mas eu escolhi simplesmente agora fazer a live com vocês e depois dar uma atenção para o meu ser, para observar exatamente o que eu tô falando para vocês. Que eu posso fazer isso, eu sempre pude. O meu trabalho me permite fazer isso, mas eu não sabia. Então eu trabalhava em 4 paredes e me sentia muito mal se alguém visse eu em qualquer momento descansar. Então não é sobre poder. Você pode quase tudo o que você quer nesse momento. Você já tem as ferramentas. E eu digo quase tudo porque tem coisas que você vai conhecer ferramentas em você ou pessoas para conectar para ter esse resultado, mas se você quer o primeiro passo, de fato, não tenha dúvidas, você já tem para qualquer coisa. Só que você ainda não alcançou porque você não sabe que pode. Então, adianta ter poder se você não sabe que tem? Adianta você saber que não precisa de N ferramentas? Não precisa. Você só precisa observar quem você é, isso tá em você. Você só precisa entender que a sua mente, ela é o primeiro ambiente e ela muda a química emocional. Você só precisa escolher o sentimento que você quer e aprender a utilizar a sua respiração. Porque quando você utiliza a sua respiração, você muda o aspecto cerebral e emocional. Se você faz a respiração de coerência cardíaca, que é quando você respira como se o seu nariz estivesse realmente no coração, exatamente, é a forma mais fácil de explicar. Respira como se seu coração fosse um nariz. E você começa a perceber ele no corpo inteiro. Quando você respira pelo coração, você está pondo energia ali. E você está trabalhando o cardíaco. O cardíaco, ele é magnético. O mental é o magnético e o... Nossa, me fugiu agora o nome, gente. Um puxa e o outro leva, né? Então a mente, ela vai levar a informação e o coração, ela vai captar. Me fugiu o nome, mas vocês entenderam o que eu tô falando. Então o seu coração, ele vai trazer, ele traz tudo aquilo que foi ressoado. Então você respirar pela ressonância cardíaca faz com que você trabalhe o seu emocional. Elétrico e magnético. Obrigada, Amanda. Aline. A Amanda tá pensando em mim. Obrigada, Aline. Elétrico e magnético. Então, o pensamento, ele é elétrico e o coração, ele é magnético. Então você tá trabalhando nesse aspecto e isso é muito importante. Trabalhar nesses 2 parâmetros. Trabalha melhor na sua... o pulso elétrico. O pensamento, ele vai dar uma forma, mas se você não souber o sentimento que você está magnetizando, que é o que você sente, o seu padrão, você não consegue ter aquilo que você intencionou mentalmente. Então, essa percepção de quem você é muito importante para que você mude isso. Olha que simples. É claro que os caminhos que eu trilhei, as experiências que eu tenho, as práticas que eu faço, o conhecimento que eu adquiri, eu vou te auxiliar, eu vou te empacotar. Eu tenho atendimentos, eu tenho o despertar da identidade, tenho a nossa comunidade, é claro que sim. E você tem muitas ferramentas que você precisa empacotar e auxiliar outras pessoas. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso que você entenda que você carrega tudo que você precisa.
E que se em algum momento alguém falou que aquilo que ele carrega é tudo o que você precisa, isso é uma grande mentira. Porque o que você precisa está em você. Ontem eu falei lá na comunidade Raízes. Nossa comunidade é de desenvolvimento, é de cura. A Aline tá na nossa comunidade, ela pode falar aqui também. Mas eu coloquei lá, vocês não estão sozinhas. Tudo que nós fizemos lá dentro é para que auxilie vocês a ter ferramentas emocionais, espirituais, mentais, para que vocês se desenvolvam e despertem. Só que o caminho é seu. Eu vou te dar tudo o que eu experienciei, todo o meu conhecimento e as minhas fontes de estudo e aquilo que veio pra mim, para que eu possa te mostrar o caminho, mas quem vai caminhar é você. Então, se alguém em algum momento falou pra vocês que é ela que vai caminhar pra vocês, para pensar se você não tá querendo se enganar. Porque ninguém vai caminhar pra você. Eu posso ser sua mentora, eu posso ser sua terapeuta, eu sou sua analista comportamental, a sua treinadora, para te mostrar. Mas imagina um treinador de futebol. Tava agora um treinador de futebol aqui treinando o menininho. Até acabou, poderia mostrar para vocês. Mas o treinador de futebol vai jogar pelo menino? Não vai. Ele vai mostrar como ele pode utilizar as próprias ferramentas. Ele vai mostrar a habilidade que aquele menino tem para que o menino jogue futebol melhor. O meu trabalho não é despertar a sua identidade nem falar quem você é. É te mostrar os caminhos que você pode despertar. Se você quer estar comigo num treinamento dentro da comunidade, no treinamento, no acompanhamento terapêutico individual, eu vou ter todo o prazer de te auxiliar. Porque eu trilhei alguns caminhos ao longo de mais de 10 anos. E eu sei quanto às vezes a gente se sente sozinho e às vezes de fato nós precisamos de auxílio. Só que todos os lugares que eu vou te auxiliar é para que você perceba a tua capacidade, é para que você desperte para quem você é e você reconheça a sua identidade. Porque se eu te falar quem você é, bom, isso foi dito há mais de 3.000 anos, não é? Há milhares de anos foi dito que nós somos a imagem e semelhança do Criador. Isso é comprovado pela ciência, isso é comprovado pela espiritualidade, isso é bíblico, isso... Em qualquer lugar do mundo você vai entender isso. E você acreditou até agora? Claro que não. Porque se você tivesse acreditado, bom dia, Verônica. Se você tivesse acreditado, você não estaria se sentindo ansiosa, frustrada, preocupada, buscando ter uma frequência mais elevada. Você saberia que você é. E você não teria dúvida. Então, adianta alguém te falar quem você é? Não. Quantas vezes alguém te deu um elogio, nossa, parabéns, você é incrível, ou fez algo muito bom, e você diz, ai, obrigada, ou não, imagina. Quando alguém te elogia, você diz, ai, não, mas eu comprei em tal lugar, ou eu ganhei. Simplesmente aceita o elogio, você não aceita as coisas boas. Mas quando alguém fala alguma coisa ruim de você, te dói. Então tá vendo que, se você aceitar que qualquer coisa externa a você vai te mudar, você escolheu se iludir? Só você escolheu se iludir. Porque não tem como outra pessoa fazer aquilo. É somente a tua experiência que faz com que você tenha confiança. A confiança, ela não vem do lugar de que, eu sou uma pessoa confiante, ponto. Vem de você criar habilidades, criar ferramentas, experienciar aquilo que você tem, experienciar suas capacidades que faz com que você se sinta seguro. Não é quando alguém diz que você sabe fazer um arroz, é quando você fez um arroz, queimou o arroz, aí temperou demais o arroz, né? Minha mãe diz que se apaixonou quando salga. É quando você errou a receita, o máximo que deu, e você fez o arroz, aí você diz, caramba, eu sei fazer arroz. Então agora eu posso fazer meu arroz. Não te deu confiança? Não é quando alguém diz que você pode dirigir, é quando você pensou, aí você agiu
E daí daqui a pouco você naturalmente se sentiu motorista. Quando você se sente à vontade dirigindo, você se tornou, virou aspecto de identidade. Tudo aquilo que você faz naturalmente virou aspecto de identidade. Por isso que quando você sente muito medo, você diz que você é medroso. Uau! Você precisa ter experiências de coragem para sentir a vontade de dizer que você é corajoso. Só que cuide com o eu sou. O eu sou é o nome de Deus. E quando você fala eu sou, suas células inteiras vibram. Tem um estudo de Masaru Emoto que fala sobre o poder da nossa palavra. É bíblico? É bíblico, mas a ciência prova. E eu vou trazer a ciência para vocês. Ah, mas eu tenho todo o prazer de ficar estudando ali, ó, neuroplasticidade, epigenética, ciência, física quântica. Toda. Porque eu sou uma pessoa que muitas vezes eu fui cética. Mesmo tendo o lado espiritual muito aguçado pra mim há anos, desde a infância. Eu precisava de... Por quê? Por isso que quando eu mando um áudio de técnica, eu mandei um áudio de reprogramação a nível celular da identidade para uma paciente, e eu mandei, obviamente, abaixo toda a explicação do que aquela técnica fazia. Porque pra mim, não é, você vai fazer um treinamento mais elevado e daí você vai entender o que isso faz. Não. Porque se você não me explicar o que aquilo vai fazer, parece que o meu cérebro ele não vai querer fazer. Então eu digo, isso daqui vai alterar seu cérebro para esse fator. Falar tal coisa vai aumentar sua frequência para isso. Eu explico. Porque não é num lugar de, espiritualidade, daí tudo é espiritualidade, é isso a vida, mas você tem que trabalhar. Ok. Só que uma coisa não é separada da outra. Eu não sei pra vocês, mas eu sou uma pessoa só. Eu não tenho o lado espiritual e o lado profissional. Eu não separo as coisas. Por isso que eu busco as respostas. Pra me dar confiança e pra te dar confiança, pra te dar clareza. É só a tua experiência que te dá clareza. Não é a minha experiência. Por muitos anos eu estudei massivamente as coisas que eu estou falando pra você. Mas eu tinha pouco resultado. Pouquíssimo resultado. E daí as pessoas diziam, nossa, que trouxa que você é. Dar dinheiro pros outros, estudar pros outros, não tem resultado nenhum. Aquela pessoa lá, uma charlatã, porque ela tira o dinheiro de todo mundo. Só que eu via as pessoas tendo resultado, eu sentia algo diferente, mas eu não sabia sustentar. E daí é óbvio que eu me sentia mal em buscar novos conhecimentos, autoconhecimento. Talvez hoje você esteja se sentindo mal por causa de buscar autoconhecimento, porque tudo que você já fez agora, você não aprendeu a sustentar. Por isso que na comunidade Raízes eu disse assim, tem que ter uma trilha. É preciso curar, é preciso desenvolver e é preciso expressar. E para mim expressar é muito no sentido de que eu vou usar o meu autoconhecimento para o meu trabalho, para o meu negócio, para fazer dinheiro. Porque para mim eu passo o tempo todo aqui me desenvolvendo, despertando, entendendo, me espiritualizando, e daí o meu negócio se ferra. Eu não consigo, aqui é estresse, aqui é canseira, aqui eu não tenho dinheiro. Pra mim era essa dualidade. Eu falei, eu preciso mostrar que não tem essa separação, não existe essa separação. As duas coisas são uma coisa só. O meu propósito espiritual, todo o conhecimento que se desdobra pra mim, e isso a gente vai chamar de física quântica, que eu vou acessando, é uma palavra que eu escuto, eu busco. Hoje veio muito forte a palavra neuroplasticidade. E eu vou aprofundar nos estudos da neuroplasticidade, é um estudo que eu faço, mas toda vez que eu tenho esse direcionamento de uma palavra, eu aprofundo no estudo para trazer mais entendimento para vocês. E se vocês estão presentes, vocês vão perceber esses pequenos insights. Talvez você está escutando esse despertar a manhã inteira e vai ser uma palavra que você vai dizer, valeu por tudo. Porque é aquilo que você precisa desdobrar naquele dia, acessar, e que vai te dar mais facilidade para você ter os seus resultados. Então, é sobre isso.
É a tua experiência, é a tua verdade, te sustenta. Esse meu propósito que é espiritual, sim, de despertar as pessoas que por muito tempo eu neguei, porque não existe outra coisa que eu respeite mais do que a espiritualidade. Eu respeito tanto que eu negava. Porque eu não queria errar. Eu não queria fazer uma coisa que não tivesse Deus. E esses dias eu conversei muito sério com ele. Eu não sei nem por que eu tô abrindo isso, mas talvez para alguma pessoa faça muito sentido. E simplesmente eu me deixe ser usada. Mas eu sentei com Deus e eu falei assim, eu não quero fazer nada que não tenha você. Eu não quero. Eu preciso que você mostre que você tá comigo. Eu preciso que você mostre que esses direcionamentos vêm de você. Que falar de física quântica, que falar de epigenética, que falar de tudo isso é de você. E eu abri a Bíblia. Na verdade, eu tava vendo o podcast. Eu pausei o podcast pra falar com Deus. Fui muito sincera com ele. E eu falei, eu não quero fazer nada que não seja com você. Eu não quero. Nada. Nada. Eu preciso só dessa certeza e não me interessa se os outros vão acreditar ou não no que eu estou falando. Eu estou servindo, eu estou trabalhando para e com você. E eu pausei, eu voltei o podcast. No podcast ela falou, veja João 15, se eu não me engano foi João 15. Eu abri em João 15, só que daí eu continuei vendo o podcast, não li, e meu olho foi direcionado para João 13, 33, se eu não me engano. Por aí. E daí foi bem na frase, filhos, eu estou com você. Aí eu, ok. Ontem eu conversei com ele novamente. E daí eu entendi justamente isso que eu estou falando a manhã toda com vocês. Fazer as coisas com Deus. O que é fazer as coisas com Deus? É quando eu visto o eu. É quando eu sinto visceralmente, emocionalmente. Não é uma imagem que eu projeto de quem eu quero ser. É sentir que eu sou. Toda vez que você sente visceralmente, visceral, em um aspecto mental, você está criando com Deus. Não existe uma criação com Deus sem a parte emocional. Se você tá só aqui, ó, projetando na mente, parabéns, que lindo o seu futuro. Vá lá e faça com a força do seu braço. Quando é com Deus, você sente. E eu quero te perguntar, quanto tempo você tem criado com Deus? Ah, mas eu não tenho dinheiro. Ah, mas eu não tenho isso. Ah, mas eu não posso entrar em tal treinamento. Ah, mas eu não tenho dinheiro pra não sei o que, e pra ir pra não sei o que. Não interessa. Arranja tempo. Você quer mudar, não é com a força do seu braço, não é ficar mais 10 horas debruçado numa mesa, criando uma estratégia. É você parar, sentar, criar com Deus e depois fazer isso que pode durar 3 horas. Eu queria sentir assim. Tem algo em mim que bloqueia, não sei. Foi o que eu falei, Verônica. Escuta essa live desde o começo. Você precisa ser maior do que o velho eu. Se você for maior do que o velho eu, você consegue. Se você não se permite ser maior do que ele, você vai continuar bloqueada. O que é ser maior do que o velho eu? É você, primeiramente, observar o sentimento de quem você está sendo. Sem distração. Para de mexer no celular, para de ficar fazendo qualquer outra coisa. Simplesmente escolhe um momento e esteja ali sem fazer nada. Metaforicamente falando. Porque você está fazendo a coisa mais importante, que é perceber e habitar o seu corpo. Perceber o sentimento que te bloqueia, o desconforto, o medo. O quão longe o teu medo pode ir? O quão bloqueada é? De fato, não existe bloqueio nenhum. É um medo de encarar justamente quem você está sendo. Só que se você não parar para observar, e eu tô falando uma coisa... Gente, é tão simples. É tão simples. Vocês têm noção que eu levei mais de 10 anos para entender isso? É sério. Se vocês aplicarem isso, não tem como não ter resultado. Eu falo pela minha experiência. Não tem como não ter resultado. E é algo que eu estudei muito para falar isso. O que é despertar essas coisas, gente?
é entender que tudo é muito simples. Ou vocês acham que Deus é complexo? Não é. Quem complexia todas as coisas somos nós. Não existe bloqueio. Não existe bloqueio. Acredite no que eu estou te falando. Se você não acreditar, você vai continuar bloqueado. Porque isso é uma ilusão mental. É você não querer sentar, olhar para quem você está sendo. Ah, mas é que eu não estou sendo uma pessoa legal. Ah, mas eu isso. Ah, mas eu aquilo. Não interessa como você pensa. Se você não observar a autoimagem de como você está sendo, você não muda ela. Você vai tentar mudar resultado externo, mas internamente, quando só tiver você vai continuar sentindo isso. É por isso que vocês têm insônia, é por isso que vocês não conseguem criar, é por isso que vocês não fluem. E eu já me senti isso inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Eu me senti fracassada inúmeras vezes. Eu consegui resultados muito bacanas. De verdade, eu consegui resultados muito bacanas para as condições que se apresentavam para mim. Mas nenhum deles mexeu com a minha confiança. Nenhum deles me fez, de fato, sentir uma conexão genuína, um contentamento de verdade, um prazer no que eu estava fazendo. Eu tenho livro lançado com autógrafo na Feira do Livro de Porto Alegre, eu palestrei com a Elaine Orives, eu corri uma maratona, eu fiz coisas que são bacanas, mas nada disso define quem eu sou. Nada disso define quem eu sou. Porque eu estava me sentindo bloqueada, mas perceba que estava me sentindo. Isso era uma ilusão mental, porque não há bloqueio. Há um esquecimento de quem você é. Então você precisa estar presente, observar. Ah, mas vou ficar lá comigo mesmo. Vai ficar com você. Sem música, sem interferência, sem nada. Você vai conviver com você. E você vai perceber como você se enxerga, o que você sente. E talvez isso seja bem desafiador ou não. Talvez o medo de fazer isso é o bloqueio. Então você vai lá, mesmo com medo, você vai sentar e você vai observar e você vai escolher um novo sentimento. E daí você vai se perguntar, como eu me sinto agora que eu sou? Porque quando você sentir com Deus, e sentir com Deus mais uma vez, ciência é o seu padrão emocional estar presente na imagem mental. O seu padrão emocional ou seja, deu uma travadinha aqui que eu recebi uma ligação, mas voltou, né? Ou seja, quando você sente emocionalmente aquela realidade, quando você sente que você é, quando tudo em você sente, você está criando com Deus. E isso é algo que você vai precisar praticar, porque Deus sempre esteve em você. Você que não estava silenciando o suficiente para perceber Ele nas suas células, no batimento do seu coração, na sua respiração, na forma que sua mente é, porque você estava iludida achando que era alguém limitado, como eu já falei nessa live. Você não tem o poder porque tem o poder. Isso não é liberdade. Liberdade é saber que você tem o poder. Porque você já tem poder. Só que você não sabe, você não lembra. E por isso nada muda. Não existe uma conexão maior com Deus. Existe cada vez mais você lembrar que você é Deus em ação. Você é uma parte dele, você é uma consciência divina. E essa consciência divina precisa acoplar com o seu corpo físico. É ali que você começa de fato viver sendo quem você é. E não uma identidade iludida, não um corpo por aí. Porque você não está habitando seu corpo. Habite seu corpo. Sinta seu corpo. Para de se preencher com comida, com redes sociais, com N coisas. Se preencha daquilo que somente
Deus pode te preencher, que é esses momentos. Esteja mais tempo com Ele, sentindo, vibrando. Ah, mas eu não tô sentindo alegria. Mas você sabe que a alegria aqui é o sentimento da realidade que você quer ter. Você sabe que a alegria é o sentimento. Sabe, a fala ser para ter é emocionalmente você precisa ser quem você... a resposta do resultado que você quer ter. Eu não sei se eu tô sendo muito clara, mas ser para ter é emocionalmente o seu corpo sentir a resposta, o resultado daquilo que você quer ter. O comportamento não é comprar uma roupa nova e fingir. Não é fingir que você é rica, é sentir a gratidão e a abundância de ser rica. Visceralmente, você vai acertar o seu bumbumzinho, você vai ter estratégia, você vai buscar as coisas, não é esperar que Deus toque o dinheiro na sua cabeça, mas é visceralmente você ser próspera, ser grata, é entregar para Deus com tanta confiança de dizer assim: não interessa se é hoje ou se é amanhã, eu sei que isso é quem eu sou, eu confio em Ti, para que a matéria se manifeste no momento que for do teu tempo, porque eu sou. Então não existe se vai. Vai. Não existe separação. Isso é ser. Não há separação entre quem eu sou e o que eu quero. Não existe. Isso é ser. É quando aquilo que você quer já pertence a você, mesmo que você não veja materialmente, porque você está comprometida em ter uma disciplina de se comportar coerentemente. Olha uma coisa tão simples que pessoas prósperas fazem: a postura e fazer as coisas com calma, comer com calma. Você tem comido as coisas com calma? Você tem feito essas coisas com calma? Com presença? Você tem descansado? Ou chega à noite e você se preocupa? É um ajuste sutil. Não é você performar para o outro que você é próspero. Sabe uma coisa que eu sempre quis fazer quando eu fosse muito próspera? É fazer live auxiliando as pessoas, sabendo que o dinheiro tá fluindo, e eu com roupa de academia. Eu juro que isso era um grande objetivo. E por muito tempo eu disse: quando eu tiver tanto, quando eu estiver morando em tal lugar, eu vou fazer. Eu tô fazendo isso hoje. Eu nunca estive tão próxima de ter o que eu sempre quis, porque eu nunca estive tão alinhada em ser quem eu preciso ser para ter isso. Nunca. Minha consciência mudou, meu compromisso mudou. Porque antes o meu compromisso era: eu preciso fazer as coisas para ter o que eu quero. Hoje o meu compromisso é fazer as coisas como e para Deus. E isso não para em mim. Então, quanto mais pessoas eu desperto, quanto mais pessoas eu auxilio, quanto mais capacitado e confiante eu tô naquilo que eu sou direcionada para estudar, para ensinar, mais alinhada eu estou. Antes, se eu tinha uma ferramenta que eu pudesse te ajudar, um conhecimento que eu pudesse te ajudar, eu tinha vergonha de dizer que eu poderia te ajudar. Nossa, imagina, eu vou tirar dinheiro da pessoa. Se é sobre dinheiro, você vai gastar dinheiro com muita porcaria que não vai te levar em lugar nenhum. Que tolo que nós somos muitas vezes. A gente tem ferramenta para ajudar o outro e nos ajudar, e a gente não abre a boca para falar. Agora eu vou falar com muito prazer. Eu tenho uma comunidade que vai te auxiliar, que tem encontros. Eu tenho atendimento que vai te ajudar a reprogramar isso.
Eu tenho um método de mapeamento arquetípico que te ajuda a entender as tuas habilidades. Eu tenho prazer de te dizer que eu tenho caminhos que eu trilhei, que eu experienciei, que eu pratico todos os dias na minha vida. E que me fazem estar numa quinta-feira de manhã de roupa de academia fazendo uma live para você despertar. Enquanto outros aspectos do meu negócio estão acontecendo. Enquanto com mais frequência, cada dia mais, vem pessoas perguntando dos meus atendimentos. Enquanto do nada, os meus conteúdos começaram a viralizar. Sabe quando meus conteúdos começaram a viralizar? Que faz uma semana. Quando eu falei assim, quando eu recebi críticas das pessoas que não me conheciam, ou que não viram o conteúdo até o final, ou que não entenderam, falando o que achavam. E daí eu olhei para aquilo e disse, mas a pessoa nem me conhece. Ela só tá despejando uma coisa que ela nem aprofundou para ela mesma. E aquilo não me incomodou. E daí eu falei assim, olha, eu tô preparada para que venha muito disso. Porque eu entendi que não tinha a ver comigo. No outro dia, quase todos os conteúdos começaram a viralizar. É quando aquilo que te desestabiliza, não te desestabiliza mais porque não tem poder, que você começa a acessar o teu próprio poder. Então, não é sobre mostrar resultado para o outro. É sobre ser. E para mim, uma das minhas maiores conquistas é poder estar aqui quinta-feira no parque com roupa de academia, falando com você. E podendo ter um tempo para meditar, para me conectar com quem eu sou e depois focar no que eu preciso fazer de ação. Porque eu não preciso de mais tempo. Antes eu acordava pensando que precisava fazer, dormia pensando que precisava fazer e nunca tinha tempo suficiente. Agora o meu tempo precisa ser estratégico, porque primeiro está quem eu sou. E depois, a partir de quem eu sou, as ações que eu preciso fazer. E eu não tenho dúvida alguma de que eu estou prestes a viver a época mais próspera da minha vida. Porque eu entendi que é sobre todos os dias ter mais pessoas aqui. É sobre eu ter compromisso com vocês, é sobre eu ter compromisso comigo. É sobre quando eu não me sinto alinhada com quem eu sou, lembrar quem eu sou, pra onde eu tô indo, como eu tenho que me sentir. Então compartilhem as lives, por favor. Porque eu quero que mais pessoas despertem. Eu tô aqui de segunda a sexta. Segunda a sexta, às 9 horas com vocês. Doando o meu tempo, o meu conhecimento, para que vocês possam buscar. Não parem no que eu estou falando. Anotem as principais insights. Eu não quero que vocês anotem um monte de coisa. Eu quero que você pegue aquela frase, aquela palavra e você vai buscar por você. Quer buscar dentro dos meus treinamentos? Quer buscar no meu atendimento? Quer buscar com outras pessoas? Não me importa. Quer buscar no livro? Não me importa. Eu só quero que você busque, porque esse é o único caminho que vai de fato te fazer sentir segura, alegre, convicta. Não é o que eu te falei. É o que você validou com a tua experiência. É o que você experienciou hoje, você experienciou e teve mais coragem de sentar e ficar um tempinho. Ficou 2 minutos, parabéns. Amanhã você tenta de novo. E daqui a pouco vai se tornar natural. E assim, decorrentemente, se torna cada vez mais natural. Até que você comece a se permitir. Não foi da noite pro dia que eu sentei e eu pratico e eu escolho. É consciente, porque o seu velho eu ainda está sendo maior. Mas se você entender que é sobre respiração, é sobre seu padrão cerebral e sobre uma nova informação interna, muda tudo. Um livro que eu sempre recomendo é Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, de Joe Dispenza. Ah, mas eu não tenho como comprar o livro. Bota no YouTube, audiobook.
Eu quero que você entenda que não existe desculpa. Se você trabalha 24 horas, tá errado. Tire meia hora que seja para você buscar a sua resposta. Tire 5 minutos que seja antes de dormir para você se conectar com a sua essência, com a sua verdade. E tudo vai mudar. Começa a ter ao longo do seu dia respirações mais conscientes. Isso muda o seu padrão cerebral. Você não está fazendo isso. Beba mais água. Ah, isso é óbvio. É óbvio, mas você está fazendo? Acho que não, né? Então, eu tô te dizendo que tem muitos caminhos. E a maioria deles é de graça. Tô te falando que eu já passei por isso e você não precisa fazer sozinha, se for da sua escolha. E eu vou ter todo o prazer de te ajudar. Só que, se você continuar como você está, a responsabilidade é toda sua. Não culpa ninguém. Porque você se permite olhar para uma pessoa e ter o mesmo gatilho. Isso é o seu velho eu sendo maior. Eu quero que você escute a minha voz quando alguém do seu cotidiano vier e te fazer sentir raiva, sentir medo, sentir ansiedade. Ai, é o pai da minha filha, é a criança, é a sua mãe, é o seu marido, sei lá. A pessoa do seu cotidiano te fez ficar estressada. Seu velho eu tá sendo maior. Quem você escolhe ser nesse momento? Você vai respirar e você vai escolher quem você quer ser. Quero reagir. Então vai lá, briga, se desequilibra. Só não culpa essa pessoa. Tem uma frase do Tony Robbins que eu acho sensacional. Inclusive, eu não sei se ainda tá na Netflix, mas tem Eu Não Sou Seu Guru, que é o documentário do evento do Tony Robbins. Quero muito ir, inclusive. E ele fala assim: quer culpar? E no caso é o pai do filho da filha da mulher. E daí ela falou: quer culpar esse homem pelo que você tá passando? Culpa. Pode culpar. Mas também culpa ele pela filha incrível que você tem do lado. Então assim, quer culpar as pessoas pelos problemas que elas te trazem, pela frustração, pelo fracasso que você tá tendo? Culpa. Pode culpar. Mas culpa ela por todas as coisas boas que fez você se tornar quem você é. Pode culpar, mas culpa certo. Culpa ela pelas coisas boas e culpa ela pelas coisas ruins. Ah, não quero culpar ela pelas coisas boas. Então assuma a responsabilidade. Não é culpa, é responsabilidade. E você tem total. Então hoje, se você não tiver um novo resultado, lembra, a responsabilidade é sua. Quer culpar alguém? Culpar por tudo. Pelo bom ou pelo ruim. Ah, mas aquela pessoa me irrita. Ah, é a tua mãe. Então, culpa ela pela irritação, mas também culpa ela por você ter vida. Por você estar aqui. Culpa as pessoas genuinamente por tudo. Bom e ruim. Que senão você tá fazendo errado. Seja mais responsável pelo seu próprio caminho. Tome uma decisão. Ah, mas eu não tenho como. Eu lembro que quando eu tomei decisões que eu não tinha recurso, eu precisei perguntar. E muitas delas não custavam o que eu achava que custava. E as que custavam mais do que eu pensava, tinha alguma negociação, tinha alguma coisa. Eu quero que você se coloque na disposição de dizer: eu escolho ser melhor. Eu não consigo sozinha. Perfeito. Só para vocês terem noção, na própria comunidade o valor é 149. Que você só precisa de 149 para acessar a comunidade. Então, não bote desculpas. Estar comprometida com você não tem nem 149. Esteja todas as manhãs aqui, porque eu estou disposta a te ajudar. Faça mais perguntas. Eu vou falar a verdade. Porque aqui eu trabalho com Deus e pra Deus. Então eu vou falar aquilo que eu busco conhecimento, aquilo que eu tenho experiência, e às vezes vai te incomodar. E tá tudo bem. Te incomodou?
quer me culpar, me culpa. Mas me culpa também por eu te mostrar aquilo que você não estava querendo olhar com outra pessoa, que vai te fazer crescer. Então é sobre isso. Assuma a responsabilidade, escolha quem você quer ser, mude a sua ambiência interna e eu te encontro amanhã às 9 horas. Grande abraço. Compartilhe essa live com mais pessoas e reassista quem não assistiu, tá? Quero que essa live chegue com muitas pessoas, que a gente realmente alcance muitas pessoas, mais pessoas despertas, um mundo muito melhor. Imagina, você lidar com uma pessoa desperta é muito mais gostoso que lidar com uma pessoa que não tá desperta, gente. Eu acho. Tá bom? Amo sua vida. Fica com Deus. E até amanhã.